E o Malafaia não cansa de mentir, de cometer crimes impunemente. Dessa vez ele postou um vídeo atacando o Alexandre de Moraes, chamando de ditador, de criminoso. Dá só uma olhada. Abençoado do Brasil, nunca tive tanta convicção que acertei ao denunciar nesses últimos anos, em mais de 30 vídeos, os crimes, injustiças, absurdos, abusos e perseguições políticas do ditador Alexandre de Moraes. Agora, vamos à última justiça vagabunda desse ditador. O Brasil tem tratado de extradição com a Espanha. O Alexandre de Moraes reclama que a Espanha não extraditou o jornalista Oswaldo Eustáquio. Liberdade de expressão e opinião não é crime nem na Espanha, nem crime no Brasil. Então o que está acontecendo? Bom, o cara que ele fala que está sendo perseguido por liberdade de expressão, ele tem vários crimes. Tem 2 pedidos de prisão, 2 mandados de prisão em aberto no Brasil. Ele cometeu crimes contra a democracia, obstrução de justiça, divulgação de dados protegidos. Ele simplesmente divulgou os dados pessoais do delegado que estava investigando o Bolsonaro. Perseguição, ameaça e corrupção de menores. Crimes que também constam no Código Penal da Espanha. Desde 2023 ele está foragido na Espanha. Quem introduz o crime de opinião no Brasil é o ditador Alexandre de Moraes, a partir do inquérito imoral e ilegal das fake news, que é pura perseguição política. Não existe crime de opinião. Essas pessoas tentaram dar um golpe de Estado no Brasil. Esse cara que ele está defendendo, ele participou dos acampamentos que pediam intervenção militar no final de 2022. Então é um golpista conhecido, declarado e que não faz questão de esconder que tentou um golpe de Estado, que queria exatamente isso, uma intervenção militar para anular as eleições de 2022 e manter o cara que perdeu a eleição no poder. Isso é uma afronta à Constituição, ao Estado Democrático de Direito e ao povo brasileiro. Crime de opinião só em estados totalitários. Isso é uma vergonha o que nós estamos assistindo. E mantém gente presa, idosos, donas de casa, mães de criança, por crimes que não cometeram. Bom, essas pessoas passaram 2 meses acampadas pedindo intervenção militar. Elas planejaram, se articularam, estavam em grupos no WhatsApp, conversando com militares, com pessoas ligadas ao governo federal, governo Bolsonaro naquele momento. Então elas cometeram vários crimes. Elas tentaram um golpe de Estado, elas tentaram a abolição do Estado Democrático de Direito. E ele está falando de idosos. O Alexandre de Moraes já mostrou que apenas 1% dos condenados pelo 8 de janeiro de 2023, por aquele atentado, por aquela tentativa de golpe de Estado, apenas 1% tinha mais de 70 anos. Então ele fala da exceção como se fosse a regra. Quase 70% eram homens. Ele simplesmente ignora os dados e cita a exceção como se fosse regra. E obviamente não fala que essas pessoas depredaram os 3 poderes, que tentaram um golpe de Estado, que se articularam para isso. Porque uma coisa é você fazer um post numa rede social e falar que quer uma intervenção militar. Outra coisa é você agir na prática, planejar, se articular para que isso aconteça. E foi o que elas fizeram, por isso estão respondendo pelos seus crimes. A minha pergunta é: até onde o Supremo Tribunal Federal vai bancar os crimes de Alexandre de Moraes? Até quando o Supremo Tribunal Federal vai se omitir e vai ser corporativo com as aberrações desse cara, que está jogando a reputação do STF na lama, transformando o STF no Supremo Tribunal da Injustiça e da politicagem barata? Que vergonha, minha gente! Que vergonha! Gente do povo brasileiro presa. Gente que não cometeu crime, uma farsa de pseudo-golpe que não tem prova nenhuma. Cara, a Polícia Federal tem quase 900 páginas no inquérito do golpe. 1.200 aparelhos eletrônicos foram apreendidos. São mais de 200 milhões de mensagens, áudios, vídeos das pessoas articulando o golpe, dos militares falando, tem que partir para cima, tem que dar golpe mesmo. Os militares falando nos áudios que estavam em contato com o Bolsonaro e que também estavam em contato com os acampados nos quartéis militares. Que depois essas mesmas pessoas é que fizeram parte da manifestação do 8 de janeiro, que terminou na depredação dos 3 poderes e na prisão deles e agora a condenação. Até onde o Senado, grande parte dos senadores vão ficar omissos e não vão dar um impeachment a esse cara? Até quando grande parte da imprensa, com exceções, vai só dar notícia e não vai questionar os crimes desse ditador?
Que país é esse? Senhores deputados, mostrem a independência do poder legislativo, aprovem a anistia humanitária, dê uma resposta a esse ditador criminoso. É uma afronta à democracia no Brasil o que Alexandre de Moraes tem feito. Bom, só aqui ele cometeu 4 crimes, tá? Difamação, calúnia, injúria e estimular a animosidade entre os 3 poderes. Porque ele está falando claramente para os outros membros do STF brigarem com Alexandre de Moraes, para o Senado, para a Câmara dos Deputados brigarem com o Alexandre de Moraes. Está incitando crimes. Nesses 4 crimes ele poderia pegar até 4 anos de cadeia. Mas ele se acha acima da lei pelo fato de ser pastor, pelo fato de ser uma pessoa conhecida, pública, pelo fato do Brasil ser um país majoritariamente cristão. Ele acha que nunca vai acontecer nada com ele. E aí depois ele acaba sendo denunciado pela Polícia Federal pelo cometimento de crimes e vai se vitimizar, como o Bolsonaro faz, como outros estão fazendo por aí. Porque eles nunca fazem nada, né? Sempre são perseguidos, são as vítimas, não tentaram golpe de Estado, não difamam as instituições, não tem um gabinete do ódio que dia sim, dia também difamam Alexandre de Moraes, o próprio Lula, deputados que eles consideram inimigos do Brasil, geralmente ligados à esquerda, mas até entre eles mesmos, eles conseguem fazer perseguição interna ali contra deputados de direita que não seguem a cartilha totalmente. Até quando que o Silas Malafaia vai falar o que quiser, cometer crimes à vontade, sem qualquer tipo de punição? Esse cara precisa ser punido.